presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, quem nos acompanha pela Rede Alesp, nós, ao longo desses últimos 30 dias, votamos 3 projetos, 4. Votamos os projetos de calamidade, o do fundo, e agora nós vamos votar o 5º projeto, e todos eles relacionados ao combate à pandemia. Qual é o problema que eu queria levantar antes da discussão sobre esse projeto que nós vamos votar hoje? O primeiro, que na minha opinião, a Assembleia Legislativa precisa retomar os trabalhos das comissões e das CPIs. Brasília tem mostrado que é possível. Retomou o trabalho, por exemplo, da CPI das fake news. Nós podemos, a partir da semana que vem, retomarmos o trabalho para que a gente possa avançar no debate sobre os projetos dos deputados e, quem sabe, como pediu o deputado Luiz Fernando, construirmos uma pauta proativa com projetos importantes dos parlamentares. Então, eu queria fazer aqui um pedido de que a Assembleia pudesse, em que pese todas as dificuldades trazidas pela pandemia, retomar, através dessa ferramenta e de outras, o debate parlamentar. E, na minha opinião, isso é fundamental, porque existem vários projetos, que poderiam ser debatidos, discutidos, votados e, quem sabe, sancionados pelo governador. Esse é o primeiro desafio que nós precisamos colocar para o próximo período. Segunda questão que eu queria colocar aqui, senhor presidente, diz respeito à atuação do governo do Estado diante dessa pandemia que nos assola. Primeiro, registrar que o governador tem sido duro na questão do isolamento, que eu acho que tem uma importância muito grande para que a gente possa evitar que mais gente se contamine, que mais gente morra. Em que pese o presidente da República, um negacionista, um homem preocupado com algoritmos e não com pessoas, ache que haja falsidade nas notificações, a situação na cidade de São Paulo e no estado é muito crítica, em especial na cidade de São Paulo, na região metropolitana. Basta olhar o número de velórios, o número de pessoas sendo enterradas nos cemitérios das cidades, o número de pessoas nas UTIs e o esgotamento de UTIs, nós percebemos o quanto essa pandemia, essa guerra que nós temos que enfrentar, vem trazendo de mal para o Estado, para a cidade, para o país, para o mundo. Bom, mas o que eu queria dizer? Numa pandemia ou numa situação como essa, uma situação crítica, é quando a gente descobre de fato os líderes e aqueles que se preocupam com as pessoas que mais precisam. Eu vou dar 2 exemplos aqui que me são muito caros. O primeiro, deputado Campos Machado, que eu ouvi e respeito muito. O governador tem utilizado recursos para distribuir, para comprar as cestas básicas e para distribuir os R$55 para os alunos do cadastro único e abaixo da linha de pobreza. Pois bem, repare só, para os R$55, ele contratou, entre aspas, uma empresa chamada PicPay. Essa empresa, ela vai distribuir os R$55, que é o auxílio merenda, que já foi repassado 80 milhões para essa empresa, para ela fazer a distribuição. A empresa, que é um aplicativo que ganha muito dinheiro parado nas contas digitais e com as famílias que efetuaram suas compras via app, quando poderia ter pensado uma outra estratégia, que era comprar dos pequenos e médios agricultores que estão jogando fora a sua produção. O deputado Luiz Fernando, que é um deputado que atua muito no estado de São Paulo, sabe o que significa ter que desperdiçar hortaliças, como aconteceu e foi registrado no último dia 19 de abril, na região de Suzano, no Cinturão Verde de São Paulo, e agora 200 toneladas
podem ser desprezadas pelos produtores de hortaliças lá na região de Cotia, na região de Piedade, que é aqui próximo de São Paulo. O governador poderia utilizar esses recursos para mitigar o problema do pequeno e do médio produtor. Sabe o que vai acontecer se isso não ocorrer? Daqui a pouco não haverá produção para ser vendida, para ser entregue para as pessoas que estão ou na quarentena ou que estão trabalhando e que precisam ser alimentadas. Um outro exemplo, o Estado comprou cestas básicas e optou por comprar de duas grandes empresas. Bom, é mais fácil comprar de empresa do que buscar alternativas. Mas a crise, como eu disse, ela é para indicar, para promover grandes líderes preocupados com os que mais precisam. No caso do governo federal, não preciso nem falar porque a pandemia mostrou um pequeno líder. Se é possível dizer que ele é pequeno diante dessa crise que nós estamos enfrentando. Aliás, ele enfrenta 3, 4 crises e ele cria uma crise cada dia. É uma lógica, faz parte da lógica. Eu acho que nós vamos fugir dessa lógica. Essa lógica é perversa, negativa, não ajuda. Bom, dito isso, queria entrar no debate sobre o projeto apresentado pela mesa e que nós discutimos em 2 reuniões das comissões. Uma delas que se alongou por 5 horas, porque o deputado Wellington Moura apresentou um substitutivo longo e ele, no seu direito, leu. E na segunda, uma reunião mais curta, mas que acabou aprovando uma proposta apresentada pelo relator, Carlão Pignatari, que nós, da bancada do PT, apresentamos observações para melhorar o texto, e acho até que o texto ele foi melhorando, ainda não melhorou tudo. E eu vou dizer por que não melhorou tudo, que é onde a bancada do PT tem uma grande divergência, que é a questão dos trabalhadores. Nós temos defendido, desde o início, que se retire os trabalhadores do desconto, mesmo agora escalonado, de 10% e 20%, porque nós achamos, para além dos argumentos já apresentados aqui pelos deputados Luiz Fernando e Campos Machado, que há uma ilegalidade que vai ser cometida por essa Assembleia e que poderá imediatamente ter que reverter ou, pior, anular todo o processo que está sendo feito, o que perderíamos mais tempo e não transferiríamos para o governo do Estado recursos que poderiam ser utilizados no combate à Covid-19. Nós entendemos que a Assembleia pode dar e deve dar sua contribuição. Aliás, essa proposta é uma grande contribuição. Em que pese, tem razão aqui o deputado que me antecedeu, Campos Machado, eu não vi o Judiciário dar a sua parcela de contribuição, eu não vi o Senado, a Câmara Federal, eu não vi as outras assembleias. O que eu vi foram algumas câmaras municipais, o caso de São Paulo, o caso de São Bernardo, e no caso de São Paulo, já dito aqui, mas precisa ser reforçado, a Câmara retirou a proposta de descontar dos trabalhadores. E retirou corretamente, porque teria um problema jurídico. Essa questão seria judicializada, o que poderia também prejudicar a contribuição da Câmara para o governo do Estado. O que eu queria dizer aqui para caminhar para o debate final, que eu acho que é o fundamental? Nós não podemos entender que a Assembleia precisa estabelecer um número fixo de repasse. Nós vamos cortar 30%. Existe um problema, o Legislativo ele não tem recursos para investimento, para produção, para executar obras. O Legislativo é um poder que tem a sua maior parcela nos trabalhadores. E já existem, inclusive, decisões anteriores que impedem que você reduza salários. Então, é preciso buscar outras alternativas. E acho que a mesa buscou outras alternativas importantes quando mexe nos recursos do fundo, da verba de gabinete, quando propõe cortar contratos. Isso faz parte daquilo que é possível discutir e avançar. Agora, acho aí um erro muito grande. Agora, eu queria falar dos acertos, que eu considero que são avanços importantes.
Uma das questões que nós levantamos antes na discussão sobre a urgência e depois no Congresso era a necessidade de criar um mecanismo de controle para que a gente pudesse saber para onde o dinheiro estava indo e se estava, de fato, sendo aplicado corretamente. Digo isso por quê? Primeiro, pelos dois exemplos que dei anteriormente. Nós podíamos ter recursos sendo utilizados na compra da agricultura familiar e não temos. Nós estamos usando empresas, duas no caso cesta básica e a outra no caso de aplicativo. Poderíamos fazer esse tipo de inversão. Isso ajudaria muita gente no interior, na região metropolitana, no estado como um todo, nesse momento tão crítico e tão grave. Mas a segunda coisa, o Ministério Público acabou de entrar com uma representação contra o governo por conta da compra dos respiradores da China num valor que considerou muito alto. E hoje, estava lembrando que li uma notícia de que a USP está produzindo e vai produzir respiradores muito mais barato, com prazo de entrega de 2 dias. Então, é preciso que haja muita parcimônia com o dinheiro público, primeiro porque ele é limitado, é finito, e ele precisa ser gasto da melhor forma possível. Então, por isso, acho que a Assembleia avança, a proposta avança, quando propõe vincular os recursos para que a gente possa fiscalizar. Isso é fundamental. Hoje, infelizmente, ainda falta transparência, ou mais transparência, eu diria, na fiscalização do uso dos recursos do Estado, de quanto foi destinado, para onde foi destinado, como está sendo gasto. Esse papel, o parlamentar tem prerrogativa para fiscalizar, e é por isso que precisa ter instrumentos que facilite a fiscalização, até para que a gente evite erros que não poderão ser corrigidos depois do dinheiro ser gasto de forma equivocada. Então, por isso, acho que o controle é importante. O segundo item do controle é destinar a comissão criada nos fundos, composta pelos deputados, para que ela também acompanhe a execução dos recursos que serão destinados da Assembleia para o combate à Covid-19. O problema, e eu não faço parte da comissão, mas eu não sei se a comissão já se reuniu. Nós já temos um tempo em que muita coisa já aconteceu, e a comissão precisa começar a trabalhar, ela precisa dizer a que veio, ela precisa apresentar relatórios, ela precisa mostrar se os recursos estão sendo gastos corretamente, ela precisa indicar, inclusive, se é preciso mudar o rumo, se a gente precisa construir mecanismos mais aprimorados de fiscalização e controle. Nós estamos vivendo uma excepcionalidade, e a excepcionalidade propõe que nós possamos criar alternativas para além daquilo que existe hoje. Aliás, é isso que nós estamos fazendo. A possibilidade de ter as reuniões online, ela mostra que nós buscamos uma saída para continuar funcionando, para votar projetos, para fazer debates, para críticas, para propostas construtivas. Por isso, eu acho que a comissão precisa começar a trabalhar e apresentar os seus relatórios, para que a gente também possa saber o que está acontecendo com os recursos públicos e como está sendo usado. Por fim, e não menos importante, eu queria dizer que a bancada do Partido dos Trabalhadores tem discutido muito essa questão dos cortes, acha, inclusive, que é preciso que os outros poderes também deem a sua contribuição, o Poder Judiciário, o Executivo. Eu não estou falando do salário do governador, porque ele já não tem. Ele diz que ele doa salário todo mês, já doava quando era prefeito, mas a gente pode discutir dos secretários, dos adjuntos, dos chefes de gabinete, daqueles que podem dar uma contribuição. Esse sim, assim como nós, deputados, estamos dando a nossa. E, aliás, uma das questões que não foram incorporadas e que a gente insistiu muito era o escalonamento na contribuição do subsídio dos deputados. Isso poderia ajudar muito, principalmente aqueles que dependem do seu subsídio para pagar suas contas, pagar seus aluguéis ou seu aluguel, para pagar suas despesas pessoais, evitando que a gente tivesse um problema grave e poderia ser discutido de forma progressiva. A gente apresentou uma proposta, infelizmente ela não foi incorporada no texto final, mas nós insistimos. A gente poderia ter desconto de 30%, 40%, 35%, 40%, 45%, 50%, o que daria também uma contribuição importante
mostrando que não há problema de cortar na carne. O que a gente não pode cortar é na carne dos outros, na carne daqueles que mais precisam. Muito obrigado, senhor presidente, e espero que a Assembleia possa voltar com as reuniões das comissões e das CPIs.